Gravando. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi e à nossa playlist investigativa O Estranho, nossa aventura em busca da verdade. Hoje estamos aqui novamente com a psicóloga Sônia Calil, que vai dar seguimento ao seu relato sobre as experiências insólitas e seus efeitos na vida dela. Então, para quem não assistiu o episódio 1, está disponível aqui na playlist O Estranho, do canal Gaiata Psi. Então, novamente, ela está acompanhada de amigos, familiares, pacientes e colegas. É um evento muito satisfatório para nós ter todas essas pessoas aqui reunidas, acompanhando o relato da Sônia. Então, eu quero dar as boas-vindas a todos. Esse é um evento bilíngue, de alguma forma, espanhol, português. Então, quem tiver dificuldade de acompanhar, pode ativar as legendas no ícone CC que fica em cima da tela. Pode pedir uma tradução simultânea com legendas a partir da língua que quiser ler, tá bom? Então, sem mais delongas, bem-vindos todos ao canal Gaiata Psi. Un placer muy grande estar aquí con todos más una vez. Y ahora paso la palabra a Sônia Calil. Boa noite a todos também. Uma alegria estar aqui com vocês novamente. E eu vou me apresentar. Vocês já me conhecem, mas eu vou me apresentar para quem for me ver fora desta reunião, depois na gravação, tá? O meu nome, então, é Sônia Calil, eu sou psicóloga clínica, formada em 1972 pela PUC de São Paulo. Me especializei, né? Me especializei em psicodrama pela Sociedade de Psicodrama de São Paulo e depois fiz vários cursos de tratamentos energéticos, terapias florais, terapia de cristais, Reiki, Vortex Healing, cura prânica e por aí. Bom, eu vou falar para vocês hoje sobre minha experiência com vidas passadas. Tudo começou quando eu tinha aproximadamente 43 anos, mais ou menos. Entre 40 e 43 anos, eu comecei a ter dois sintomas muito intensos. Um deles era um sintoma físico. Eu tinha uma dor muito grande no joelho direito e cheguei, inclusive, ao ponto de ter que andar com um bastão, com uma bengala. Por outro lado, eu tinha uma fobia, que é, para quem não é da área, é um medo muito intenso, relacionado a uma fantasia de ser atacada, agredida. Esta fobia, ela me perseguia principalmente à noite. Eu tinha um consultório que era uma casa, pertinho da PUC, e quando eu saía do meu consultório, eu sempre achava que eu ia ser abordada e atacada por alguns homens. Então, bom, eu vivia essa situação, trabalhava na minha terapia intensamente essa fobia sem nenhum resultado. Por outro lado, da parte física, procurava ortopedista, fisioterapeuta, fiz rolfing. Eu não tinha fisicamente nada que pudesse justificar o grau da dor que eu sentia. Aí um dia
eu tinha uma amiga fisioterapeuta que me disse: por que você não vai lá no meu consultório e vamos ver se eu consigo te ajudar com esse joelho. E lá fui eu com meu bastãozinho, parecia uma velhinha, fazer uma sessão com ela para ver se ela me ajudava. Ela começou a trabalhar no meu corpo, eu estava numa maca, numa camija, acostada, deitada, e de repente ela, trabalhando no meu corpo, foi até os meus pés e segurou os meus pés com ambas as mãos, uma em cada pé, e apoiou os dedos suavemente ao redor do meu tornozelo. E quando ela fez isso, eu senti uma dor excruciante, eu dei um grito e imediatamente comecei a ver uma cena que passava pela minha cabeça como se fosse um filme, sem que eu pudesse interromper aquilo. Era uma cena de tortura, onde eu estava sendo torturada por 3 homens. A cena era uma espécie de um descampado, eu estava amarrada sobre uma espécie de uma mesa de madeira muito rústica, e eu sofria uma tortura absolutamente atroz. E uma das coisas que aconteciam nessa tortura é que aqueles homens quebravam as minhas pernas, bem na altura das articulações. Então, era tobijo, era tornozelo, joelho, todas as articulações eram quebradas. E eu gritava e chorava, na realidade, não na visão também, né? Mas ali na maca da minha amiga, eu gritava e chorava porque eu sentia aquelas torturas, como se elas estivessem acontecendo naquele exato momento. E de repente, eu nem vou contar detalhes, eu só conto essa coisa de quebrar, porque tem a ver com a dor do meu joelho, né? E de repente, eles fazem uma coisa mais bárbara e eu morro. Quando eu morri, a cena acabou. Parou tudo e a minha amiga veio do meu lado e me disse: que morte terrível que você teve sob esta tortura. E eu fiquei espantadíssima e perguntei: como assim? Você viu? E ela disse: vi tudo. E ela me contou o que ela tinha visto. Ao mesmo tempo em que eu via, ela também via. Bom, acabou aquela sessão de fisioterapia, acabou ali, não tinha mais condição, nem ela nem eu não tínhamos condição de seguir aquilo. A partir deste momento, eu passei por por uns dias, que eu acho que foram semanas, terríveis, porque eu fiquei com aquela cena na minha cabeça, eu revivia uma e outra vez aquela cena, e aquilo não tinha fim, e eu não sabia como lidar com aquela situação tão insólita, tão diferente, tão repentina. E aí, alguém, que eu não me lembro mais quem, me disse: eu acho que isso é uma cena de vidas passadas, você tem que procurar um terapeuta de vidas passadas para resolver isso. E eu procurei, eu não encontrava nenhum terapeuta de vidas passadas em São Paulo, que era onde eu morava, porque era muito nova a terapia de vidas passadas naquela época.
Isto foi em 1989. Agora eu vou interromper porque eu vou contar uma outra coisa para depois juntar tudo, para mostrar para vocês como a vida é mágica. Mais ou menos 15 anos antes, eu tinha conhecido um casal cujo marido era muito amigo do meu marido, um casal cujo marido da moça era muito amigo do meu marido, o pai das minhas filhas, e eles eram tão amigos que este rapaz nos convidou a almoçar na casa deles. E fomos. A Laura tinha mais ou menos um ano, passamos uma tarde lá com eles, e depois eu nunca mais vi aquele casal. Eu nunca mais vi aquele casal, e passaram-se 15 anos. Nesta época em que eu estava com toda esta temática e com todo o impacto daquela cena que eu tinha visto espontaneamente, eu estava também no auge da minha carreira em São Paulo, que foi quando saiu aquela matéria no jornal sobre o meu trabalho com cristais e terapia floral. Todo mundo ficou sabendo. Aí, nessa época, me liga uma moça em casa, nem existia celular naquela época, me ligou no telefone fixo da minha casa e me disse: Olha, eu li no jornal a sua matéria, fiquei muito interessada, eu estou muito interessada, eu também sou psicóloga, eu estou muito interessada no trabalho com cristais, principalmente. Será que você aceitaria que eu fosse conversar com você? Claro, pode vir. E ela veio. Quando eu abri a porta da minha casa, eu olhei aquela moça e falei: Nossa, eu conheço essa moça. Quem será? Aí ela entrou. Conversamos sobre o trabalho, os cristais, as flores, etc. e tal. E conversa daqui, conversa dali. Quem era esta moça? Aquela esposa do amigo do meu marido que eu tinha conhecido 15 anos atrás. Ela era uma menina, na época, muito jovenzinha, nem estudava psicologia ainda, e agora ela já era formada, tinha 2 filhos, era psicóloga e tal. Bom, aí eu falo: Ah, não me diga, você também fez psicologia. O nome dela é Maria José Moraes de Andrade, para os amigos Zezé. E falei: E aí, Zezé, e qual a linha do teu trabalho? Eu sou terapeuta de vidas passadas. Uhul! Não é mágico? Maravilhoso, né? Eu falei: Meu Deus, você veio me procurar pensando que eu pudesse te ajudar, e na realidade, quem vai me ajudar é você, porque eu estou no meio de um atoleiro, eu não sei mais nada da minha vida, porque me aconteceu uma coisa terrível e eu preciso de uma terapeuta de vidas passadas. Ok, bom, enfim, começamos um processo que durou aproximadamente um ano, onde eu fiz várias sessões e conheci várias vidas passadas minhas. A primeira sessão que eu fiz com ela não foi uma sessão completa, porque eu já tinha tido a visão da minha vida passada espontaneamente. Então a gente só fez um resgate, que eu vou deixar para ler no fim, quando eu terminar o meu relato todo aqui. Mas eu quero contar para vocês uma outra sessão que eu fiz com ela. A gente fez várias sessões, obviamente, durante um ano, que foi muito impressionante para mim.
A terapia de vidas passadas começa normalmente com um relaxamento muito profundo, onde você chega num nível alterado de consciência. Você está sabendo onde você está, quem você é, tudo, mas você acessa níveis diferentes da tua consciência, né? Então, ela fazia comigo um relaxamento profundo que durava uns 25 minutos e depois a gente entrava na cena da vida passada. Então, eu era uma paciente que tinha sempre muitos, eh, uma sensibilidade muito grande física. Então, eu sentia muito as coisas também fisicamente. Eu não só via. E quando eu via alguma cena, era assim: eu via a cena como se eu estivesse vendo um filme, ao mesmo tempo em que eu me sentia na cena. Dá para entender? Era, eram, era desde dois lugares diferentes, né? Então, eu comecei esta sessão assim. Eu comecei a sentir agulhadas nos braços e no rosto, e um pouco nos pés. Então, falei para Zezé, estou sentindo umas agulhadas, umas coisas estranhas, e ela me disse: olhe para os seus pés. E quando eu olhei para os meus pés eram pés enormes, e com umas sandálias de couro muito rústicas, caminhando na areia. Então, só por aqueles pés, eu me dei conta de que aqueles pés não podiam ser de uma mulher. Eram pés masculinos, pelo tamanho, devia ser uns 40 e não sei quantos números. E aí ela disse: suba o teu olhar. E antes de eu conseguir terminar de subir o meu olhar, eu vou contar uma coisa engraçadinha agora para vocês. Eu senti o meu sexo, eu senti as bolas, eu senti no meio das minhas pernas o meu sexo masculino. E aí eu vi para cima que eu era um homem muito escuro, quase negro, com a pele bem escura, que usava uma roupa, uma vestimenta comprida até os pés, negra azulada. Na minha cara eu tinha uma espécie de um véu e na minha cabeça um turbante azul. Então, ali, e senti também uma coisa grossa enrolada no meu braço esquerdo. Então eu olhei aquele braço esquerdo, olhei aquilo que estava no meu braço e era uma corda rústica. E eu fui olhando a corda e dei de cara com um camelo. Então eu estava andando no deserto, puxando um camelo com aquelas roupas, aqueles trajes estranhos. E daí esta vida se desenrolou, eu morava numa aldeia, eu tinha uma família, era uma aldeia muito de gente muito amiga, muito unida, era muito linda aquela vida. Eu não vou contar a vida inteira porque ela não acaba muito bem, mas até aí esta parte era muito muito bonita. É, eu nunca procurei, como dizer, averiguar a veracidade do que eu via, porque era tão real, era tão vívido, que eu acreditava tanto naquilo que eu não ia buscar. Eu conheço várias pessoas que foram buscar e encontraram na história, nos livros de geografia,
dados que corroboravam aquelas visões que tinham tido. Eu nunca fui ver nada, né. Eu confesso que no início eu procurei algumas coisas, mas depois eu parei. Eu não precisava de confirmação nenhuma, eu sabia que aquilo era verdade. Então, eu nunca procurei saber o que que era aquela vida, quem eram aquelas pessoas, eu só sabia que aquilo era muito legal e que eu amava aquela situação ali que eu estava vivendo, essa que eu estou relatando, né. Até que muitos anos depois, eu já estava morando na Argentina e eu li uma matéria de uma jornalista que tinha entrevistado um rapaz que tinha vindo do deserto do Saara para a França para estudar. Ele pediu ao pai, que ele queria muito estudar, o pai permitiu e ele foi estudar na França. E ele chegou no aeroporto, tudo para ele era muito diferente, muito novedoso, era muita novidade, e ele foi direto do aeroporto para o hotel. E quando ele subiu no quarto dele, ele entrou no quarto e viu um lugar que ele achou muito estranho, que tinha um cano. Ele foi lá, mexeu naquele cano e começou a sair uma água sem parar. E ele ficou muito surpreso com aquela água toda que saía daquele cano, porque onde ele morava tinha que andar quilômetros para conseguir água. E ele, começou a chorar, porque a mãe dele tinha morrido quando ele era muito menino, numa grande seca que teve naquela área onde ele morava. Então ele conta isso para a jornalista, que pergunta para ele, de tudo que ele vivia na terra dele, do que ele mais sentia saudades. E ele contou que o que ele mais sentia saudades era de deitar à noite na areia quentinha, olhar o céu e ver milhares de estrelas. E quando eu li isso, me deu um ataque de choro e eu comecei a chorar. Chorar, chorar de saudades. Chorava, 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 chorava de muita, muita saudade. Bom, passou isso e eu voltei para o Brasil, outros tantos anos depois. Voltei para o Brasil e vim morar aqui em Floripa, no meio das montanhas, das estradas, do mar, etc. E a primeira coisa que eu pensei foi: bom, eu preciso de um carro, porque tudo que a gente faz aqui pega uma estrada. Vai no bairro vizinho, 10 quilômetros, vai no outro bairro, 50 quilômetros, vai no centro da cidade, 35 quilômetros. Eu preciso de um carro, preciso urgente de um carro. Então eu fui numa concessionária Volkswagen, porque eu queria um carro da Volkswagen. Isso era 2009, início do ano. Quando eu entro na concessionária, tinha um painel. A concessionária é aquelas lojas todas de vidro, com milhares de carros maravilhosos expostos para você escolher o carro que você quer. Aí, na entrada lateral, tinha um painel enorme, em tamanho natural, de homens negros vestidos de azul marinho, com turbante azul, e estava escrito Tuareg. E eu parei, fiquei olhando aquilo, porque era eu lá no deserto do Saara. Então eu descobri, trocentos anos depois, que aquela vida que eu tinha visto era de um nômade tuareg do deserto do Saara, que são chamados homens azuis, porque eles se vestem de uma roupa
azul marinho, um turbante azul e uma tuniquinha, assim, um lencinho azul claro, para que o vento que levanta a areia do deserto não entre no nariz e na boca e nos olhos. Então, muitos anos depois, eu vim a saber que eu fui um tuareg, alguma vida lá, não sei quando. E tudo isso para mim é mágico, né? Porque eu não fui procurar, eu nada, e de repente ali, quando eu parei estarrecida, assim, vendo aquele painel, o vendedor da loja veio correndo perguntar se estava tudo bem comigo, né? E eu perguntei, por que que esses tuaregs estão aí neste painel? Porque nós acabamos de lançar um carro Volkswagen este ano que se chama Tuareg. Foi esse É que você uma... comprou, Sônia? Não, não, eu não tinha grana para comprar um Tuareg, que era Caro, era 30 caro. vezes mais caro. É um carro caríssimo, um carro esporte, assim, para andar em estradas. Não, eu comprei um Fox mesmo, à altura das minhas possibilidades econômicas daquele momento. Bom, é, voltando um pouco, né? Tudo isso para contar dessa vida que foi muito interessante, tudo o que aconteceu. É, quando eu comecei a fazer estas sessões de vidas passadas, aconteceu uma coisa muito interessante, que foi a seguinte: eu comecei a compreender por que determinadas raças, determinadas situações mobilizavam tanto a minha emoção. Me mobilizavam por similitude, porque eu me identificava com aquelas situações, com aquelas raças, com aquelas situações. Eu nunca entendia por que, por exemplo, eu ia assistir um filme de índios e eu só chorava do começo ao fim, mesmo que fosse uma história linda, né? Ou eu ia assistir, ou eu lia alguma coisa sobre a escravidão e eu me debulhava em lágrimas. Depois eu fui descobrindo que eram todas situações que eu já tinha vivido, né? Então eu descobri uma vida na África, depois eu fui trazida para o Brasil como escrava, aí eu descobri uma vida como indígena, onde eu fui muito feliz. Depois eu vivi na Irlanda como um homem do campo que vivia de curas naturais, com plantas e cristais. Então eu fui descobrindo e fui entendendo várias coisas que eu não compreendia. Uma coisa que eu esqueci de contar para vocês é que quando eu fiz a primeira sessão com a Zezé, que eu resgatei, era assim, porque a sessão é assim, a vivência da vida passada e depois o aprendizado que você faz com aquela vida que você viveu e, eventualmente, para mim, em geral, apareciam mensagens que não eram de mim mesma, mensagens lá, não sei, dos mestres, dos anjos, eu não sei o nome. Eu acho que são mestres, né? Eu não me, não, eu me esqueci de contar para vocês que depois que eu fiz a primeira sessão, que eu fiz o resgate, que é esta parte onde você vê o que que você teve que aprender com aquela vida e tudo mais, nunca mais eu tive dor no joelho. Eu deixei o meu bastão do lado e nunca mais eu tive medo de ser, como se diz, atacada por ninguém. Na verdade, eu não tinha nenhum histórico
na minha vida atual, eu não tinha nenhum histórico de abuso, de apanhar, meus pais nunca bateram na gente, nem em mim, nem no meu irmão, nunca teve violência física na minha casa, nada. Então, nada justificava aquela fobia. Nunca mais apareceu nenhum medo de nada relacionado a isso. Isso sumiu, pum, como num passe de mágica. Então, o medo e o joelho, que eram os dois sintomas que me atormentavam naquele momento, puf, como num passe de mágica, desapareceram. E outra coisa interessante que aconteceu foi que, nas minhas sessões como terapeuta, eu talvez por ter feito tantas sessões de terapia de vidas passadas, eu sentia como se tivesse se aberto um canal. Então, eu ia fazer uma sessão com um paciente, e eu trabalho com psicodrama, né? Então, na minha sessão de psicodrama, eu posso usar uma regressão com uma técnica psicodramática para ver a origem daquele tema que o paciente está trazendo. Porém, a origem é desta vida. A pretensão do psicodrama é fazer uma regressão ao núcleo ao nascimento daquele problema, que pode ser na infância, na barriga da mãe, enfim. Bom, começou a acontecer que quando eu ia fazer uma regressão com um paciente, uma regressão de psicodrama, que a técnica de regressão do psicodrama é completamente diferente da técnica de regressão de vidas passadas, tá? Quando eu ia fazer quando eu ia fazer uma regressão a vidas passadas, agora deu um nó. Quando eu ia fazer uma regressão com um paciente de psicodrama, de repente o paciente estava numa vida passada, sem que eu tivesse feito toda aquela técnica de vidas passadas. E pumba, crau, lá estava o paciente numa outra vida. Isso aconteceu inúmeras vezes, mas eu escolhi uma ocasião que foi muito, muito importante, muito interessante. Eu tive um paciente que ele era como é que chama? Empresário de muito sucesso. Ele era um homem muito rico, muito bem sucedido no trabalho dele, e que me procurou porque ele tinha um toque grave. Toque, para quem não sabe, é transtorno obsessivo compulsivo, TOC, toque. Ele tinha um toque gravíssimo, então ele me procurou para trabalhar isso. Trabalhamos algumas vezes, fomos trabalhando, até que um dia eu sugeri uma regressão para ver onde é que tinha se originado aquele toque. Então, logo que ele começou, logo que eu comecei a fazer a regressão, ele começou a tremer como uma vara verde. E o que ele viu foi ele com uma tanguinha, sabe o que é tanguinha, Sandra? Aninha? Uma coisinha assim aqui tapando as partes, e ele dançava uma dança ritualística ao redor de uma grande fogueira, e ele estava rodeado por muitas pessoas.
E quando eu pedi para ele descrever aquelas pessoas e a ele mesmo, ele estava numa roda de indígenas, dançando uma dança xamânica, com um cocar enorme na cabeça, e ele era o xamã daquela tribo. Bom, eu vou contar só essa parte, né? Eu não quero que ele seja identificado nem nada, mas eu quero contar para vocês o seguinte: ele era um workaholic, ele era um yuppie, um jovem empresário que trabalhava das 7 da manhã às 10 da noite, às vezes mais, e ele era um obcecado pelo trabalho. Então, depois desta cena que ele viu, abriu para ele toda um panorama espiritual. E a primeira coisa que ele me pediu, quando ele depois se recompôs e voltou numa sessão seguinte, foi que ele queria aprender a meditar. Então, eu ensinei a ele várias técnicas de meditação e ele não ficou satisfeito. Ele começou a meditar, mas não era. Ele queria mais. Então, ele começou a fazer cursos de energia, cursos de cura energética. E fez um curso, e fez outro curso, fez. Bom, resumo da ópera. Ele passou a trabalhar das 2 às 6 da tarde, todo o período da manhã, ele se dedicava, isso depois já de um tempo, né? Passados mais de um ano, ele alugou um consultório, montou num consultório, começou a atender as pessoas, se dedicava a atender, passando energia. Ele dizia, vou passar a energia. Ele não falava, vou curar, nem nada, né? E realizou várias coisas no âmbito energético, espiritual. A vida dele fez assim. Ele melhorou muito do toque. Ele não se curou totalmente, mas ele tinha um toque que era assim, quando ele chegou para mim. Ele saía de casa cedinho para ir para o trabalho, pegava o carro na garagem, e se ele chegasse na esquina e não tivesse um jornaleiro vendendo jornal, ele não podia ir trabalhar. Ele tinha que dar a volta no quarteirão e voltar. Se o jornaleiro não estivesse, ele dava outra volta. E assim era a vida deste pobre moço, que sofria muito por causa desses sintomas. E no fim, ele ficou só com algumas pequenas coisinhas. Não era impeditivo o toque dele como era no início, né? E tudo isso teve a ver com esta mudança fantástica que ele fez na vida dele, onde ele pôde dar vazão e seguir aquele caminho de curador que ele tinha na alma, né? Imagine um xamã que viveu a vida toda curando em rituais xamânicos, que de repente estava fechado num escritório, ganhando rios de dinheiro, milionário, mas completamente frustrado e precisando de outras coisas, né? Bom, esse era um caos que eu queria contar para vocês. Uma outra coisa que eu queria abordar com vocês é a seguinte: eu queria contar para vocês que, a partir da minha terapia com a Zezé, eu fiz uma limpeza muito grande nos meus karmas.
eu aumentei muitíssimo a percepção sobre mim mesma. E eu recebi, durante as sessões, eu recebia mensagens, como eu contei para vocês, porque tinham algumas conclusões que eu tirava isso tudo durante a sessão, tá? Algumas conclusões eu tirava daquilo que eu tinha vivido naquela sessão, mas outras coisas, não era eu que estava falando aquelas coisas, eram outros seres, né? Vinham de outros lugares. Então, eu peguei algumas das que eu achei mais interessantes para contar para vocês e vou ler para vocês o que foi que eu ouvi. Eu vou ler porque a minha terapeuta, ela era um azogue. Azogue quer dizer, Sandra, muito esperta, muito rápida, muito. E ela era uma taquígrafa, ela escrevia cada vírgula que eu falava, ela escrevia tudo, 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 tudo. Então, eu peguei as anotações que ela fez das minhas sessões e eu queria ler um pouco para vocês. Ah, antes de eu ler para vocês, eu tenho uma outra coisa para contar. Eu fiquei muito impactada quando eu vivi todas essas experiências de vida passada, mas foi muito importante para mim eu ter conhecido um, um psiquiatra americano que era um homem muito famoso, ele se formou numa universidade muito importante dos Estados Unidos, ele era professor da universidade, ele era psiquiatra e atendia pacientes, e ele fez uma especialização em hipnose para poder fazer regressões. E aconteceu com ele de fazer as hipnoses e o paciente regredir a vidas passadas. No início ele não entendia o que estava acontecendo, mas depois ele começou a compreender. Ele passou anos escondendo aquilo do mundo, porque ele era um homem muito conhecido, muito respeitado. Só que um dia ele não aguentou e começou a escrever livros e publicou livros. Eu vou mostrar para vocês um dos livros que ele escreveu. Ah, aparece ao contrário? Aparece ao contrário. Não? As Mensagens dos Sábios. E o nome dele é Brian Weiss. Não sei se eu estou falando corretamente o sobrenome dele. Ele escreveu vários livros. E nesses livros que ele escreveu, tem um outro maravilhoso que se chama Muitas Vidas, Muitas Almas. E o primeiro livro que ele escreveu, que eu não encontrei aqui na minha biblioteca, eu acho que eu acabei perdendo, é Muitas Vidas, Muitos Mestres. Esses livros me tranquilizaram, me deram uma tranquilidade muito grande, porque não era só eu que estava ouvindo aquelas mensagens nas minhas sessões de vidas passadas, né? E achando que, sei lá o que que eu, nem sei o que que eu achava naquela época. Então, todas essas mensagens que eu recebia eram sempre com o mesmo teor. Em geral, elas eram mensagens de amor. Falavam muito do amor, do perdão. Eram mensagens muito benevolentes. E são tão bonitas que eu vou ler algumas para vocês. Uma diz assim: nossa missão na Terra é de amor. A paz, a serenidade, o amor, a compaixão te colocam em contato direto com os teus anjos.
teus orientadores angélicos. Confie, confie sempre, mesmo que tudo pareça sem esperanças. Confie. Nunca se esqueça da luz que você já tem dentro de si. Curando a si próprio é que você cura os outros. Iluminando a si próprio é que você iluminará os outros. Amando a si, amará os outros. Sendo humilde, perdoando as fraquezas dos irmãos, é que você será perdoada das suas próprias fraquezas. Os homens nem sempre entenderão tudo isso. Tudo que você for e fizer, nem sempre entenderão tudo que você for e tudo que você fizer. Mas, se em algum momento você perder este conhecimento, em outro momento você reencontrará tudo de novo. Isso foi numa vida. Numa outra vida, eles falam assim: quanto mais deusa você se sentir, menos canal de luz você será. Esse é um, esse é um pito para quem é muito soberbo, né? Se você se sentir o máximo, fecha uns canais para você não vai saber mais nada. A alegria é fundamental, é a maior fonte de energia. Abrir totalmente o coração para receber todas as mensagens de todos os planos, de todos os níveis, dessa vida e de outras vidas também. No momento em que o coração estiver plenamente aberto, todos os registros voltarão à consciência. Eu quero explicar uma coisa para vocês que é a seguinte. Eu aprendi também nessa experiência que todos vêm à Terra iluminados. Todos somos anjos, todos somos iluminados. Mas todos nós chegamos aqui com um propósito. Mas quando a gente chega aqui na Terra, a gente esquece de tudo e começa a nossa experiência terrena, que às vezes é dura. E durante essa dureza, a gente perde, às vezes, o fio da meada e vai por caminhos tortuosos, outros caminhos que não eram os caminhos que você veio traçar aqui. E você perde um pouco os caminhos que te levariam a aprender novas lições. Mas você é um espírito iluminado, né? Então, quando eles falam você é iluminada, não é que eu sou iluminado, eu sou iluminado. Não, todos nós somos iluminados, tá? Então, eu quero ressaltar isso para vocês não acharem que eu estou aqui me endeusando, não, nem me gabando, tá? Quero que fique claro isso. Para o coração estar aberto, Se você é quiser, preciso. se você quiser se gabar, também pode, a gente te perdoa. Ah, então tá, obrigada. Obrigada, meninas, obrigada. Para o coração estar aberto, é preciso amar. Amar sem reservas. Amar por amar. Pelo amor. Amar a família é fácil. O difícil é amar os inimigos, os opositores, os traidores, os opressores, os torturadores. Quando nós pudermos amar aos nossos inimigos,
estaremos com o coração aberto. Temos que saber da luz e das sombras, porque este é um planeta dos opostos, né? Aqui você vive a luz e você vive a sombra. Aqui é o planeta da dualidade. Temos que ser humildes para receber as informações. Somos iguais, cada um com seus defeitos e qualidades. Não é necessário ter medo. A liberdade, ela está dentro do coração. Ninguém mais pode tirar isso de você. Não precisa ter medo, então. Não há o que temer nunca. Nunca ninguém vai poder arrebatar o que é seu, porque tudo está dentro. Eu não preciso estar na praia para me sentir livre. Eu não preciso correr para ser alegre. Eu não preciso ter o ser amado para ter o amor. As coisas estão, elas são aqui dentro. Ter vivido os dois polos permite encontrar o equilíbrio, o meio termo. Tem coisas lindas pela frente. Não é preciso ficar olhando para trás. Olha o que me aconteceu. Ai, meu Deus. Não é necessário. E para terminar, eu vou ler a mensagem mais linda, que foi a que eu recebi depois daquela visão espontânea que eu tive daquela cena de tortura. Então, antes de ler essa mensagem, eu queria saber se vocês têm alguma coisa para comentar, para perguntar, se querem falar alguma coisa. Eu vou ter duas perguntas, mas termina de contar tudo, depois eu faço. Não, faça agora, faça agora. Prefere que faça agora? Prefiro. Então, assim, quando você comentou sobre a sua fobia, né? Quando você estava ali no consultório, você de repente começou a ter um medo de que estivesse sendo perseguida. Quando que surgiu essa fobia? Você foi do nada? Foi a primeira vez que você percebeu? Foi nessa situação ali já adulta, nessa situação do consultório? Estou te perguntando isso pelo seguinte: será que você conseguiu identificar o que gatilhou essa fobia? Sabe por quê? No meu relato, quando eu dei meu depoimento também, eu acho que eu comentei, eu não me aprofundei muito, né, no desenrolar, mas eu também nasci com uma fobia, que eu só fui entender quando eu tive uma regressão espontânea adulta. E depois, em terapia, né, eu descobri o gatilho dessa minha fobia que eu tinha desde bebê, que é uma sensação de desamparo que eu não sabia nomear. Eu nem contei isso no relato na época porque eu não sabia. Essa informação foi posterior. Mas hoje eu sei que o desamparo que eu senti na ocasião da minha morte, eu senti depois na atual vida e ele me gatilhava aquela fobia. Então, por isso que essa é uma pergunta. O que gatilhou essa memória de medo de estar sendo perseguida, né? Na vida atual, o que abriu esse portal que vazou essa informação, né? Olha, Pri, eu nunca soube, porque essa fobia apareceu na idade adulta. Eu já tinha 40 anos. Entendi. Eu nunca tive medos iguais a esses antes desta época. E na minha terapia, nunca foi identificado o gatilho. Entendi. Eu só identifiquei o gatilho da vida passada, mas dessa vida eu não consegui. Perfeito. Agora,
uma coisa que eu não contei para vocês é que, na minha visão espontânea de vidas passadas, eu identifiquei os 3 homens. E os 3 homens que eu identifiquei, ai, até me fiquei arrepiada agora. Os 3 homens que eu identifiquei, um deles era de um relacionamento que eu tinha tido, não fazia muito tempo. Então, talvez o gatilho tenha sido esse, mas eu não tenho certeza. Pode ser, né? Faz Pode, sentido. pode ser. E a outra questão que eu achei bem interessante é em relação a essas mensagens que você passou a receber, né? Cada mensagem, você consegue identificar se quem estava te trazendo eram energias, vamos colocar dessa forma, do contexto de cada vida passada em específico a que estava relacionada aquela determinada mensagem? Eu acho que as mensagens que eu recebia eram sempre de um grupo que me acompanha, porque eu acho que eu tenho um grupo, eu acho que todos temos um grupo de almas irmãs que nos acompanham, que quando a gente encarna, este grupo vem junto. São os nossos anjos, são os nossos amigos espirituais que estão em outro plano, são os nossos mestres, né? Então, eu identificava como um grupo. E aqui no que eu vou ler aqui no final, é o grupo que fala. Ah, que legal, interessante. Obrigada pelas Eu perguntas. que te Gostei. agradeço. Alguém mais quer me falar alguma coisa? Perguntar? Falar? Não. Bom, então, só para não perder o gancho, eu tinha acabado de ter aquela visão espontânea, terrível, da tortura. Fui na primeira sessão com a Zezé, e, em lugar de ter a regressão que eu já tinha tido, eu não quis repetir, porque aquilo era demais. Então, a gente só fez o resgate. Então, fizemos oh, meu Deus, fizemos o relaxamento, né, profundo, e eu começo a ver uma sala muito ampla, cheia de pessoas. As pessoas estavam vestidas com uma roupa comprida até o chão, de cor crua, que pareciam meio como monges, mas não eram monges, a roupa parecia, né? E eu também estava com uma roupa parecida com a deles. Eu estava vestida igual. Este grupo de pessoas vem se aproximando, vem ao meu encontro, eu estou chorando. Elas me amparam, me levam carinhosamente, vagarosamente, até uma janela e apontam para uma paisagem maravilhosa da natureza. Ninguém fala nenhuma palavra, mas eu entendo tudo. Elas querem dizer que nenhuma dor terrena pode atingir a força e a grandeza da criação de Deus. Não importa quais sejam estas dores, de que qualidade ou intensidade elas sejam, porque elas serão passageiras. Isso serve para todos nós, tá? Continue vibrando na energia amorosa, de novo o amor, né? A despeito do que quer que seja. Amar quem não te ama, quem te fere, quem te magoa. Amar o teu carrasco,
amar o teu algoz. Amar quem te ama é fácil. O difícil é amar quem não te ama. Eu ouço uma voz, aí muda, né? Aí já não são mais aquelas pessoas desse grupo, e muda porque eu começo a ouvir uma outra voz, que não é uma voz, mas ao mesmo tempo é, porque eu ouço dentro da minha cabeça aquela voz. E ela fala da vaidade, fala do sentimento de superioridade, da falta de humildade, do orgulho, que são sentimentos que eu preciso lavar da minha alma. Agora estou fazendo uma meia-culpa, viu, gente? Mais ainda, mais e mais, a voz me fala, né? Precisa lavar mais ainda. Preciso digerir o ressentimento e o orgulho e continuar amando. Porque talvez porque seja a tarefa mais difícil, a mais delicada, a mais sensível, a mais frágil, a que se confunde mais com o amor universal. É onde fica mais difícil manter o amor universal. É fácil amar o outro quando ele está à distância, ter compaixão pelo homem. Ah, porque eu tinha acabado de perder 2 carros. Numa semana me roubaram 2 carros. Roubaram o meu carro, meu pai me emprestou um carro, roubaram o carro que meu pai me emprestou, que era dele. E eu estava naquele momento onde eu estava sendo processada pelo Conselho Regional de Psicologia por estar usando recursos alheios à psicologia, como florais e cristais. Então, ele fala assim, a voz fala assim: ter compaixão pelo homem que roubou o carro, pelos homens do Conselho Regional. Ter compaixão por aquele que te rejeita intimamente é muito mais difícil. É a prova mais dura, é a maior prova do perdão. Ser um anjo de novo, desenvolver todas as qualidades angélicas, implica passar pelas dores mais duras 7 vezes, 77.000 vezes. Inquebrantável tem que ser o teu espírito, tenaz, doce, suave, no meio da amargura. Inquebrantável no caminho da luz. Nenhum obstáculo deverá nunca ser visto como insuperável. A dor, ela é só um apego material. O amor cósmico não passa por estes apegos. Se você quiser, filha minha, ele fala, a voz fala, né? Recuperar suas qualidades angélicas perdidas ao longo das suas vidas neste planeta, terá que se desapegar mais e mais das suas vaidades terrenas e perceber que elas são meras casquinhas frágeis. Estavam me dando um pito. Não desanime, você está conseguindo. Pode chorar, mas não perca nunca a sua fé e a sua coragem. Não perca jamais a sua visão cósmica dessa vida nesse plano, somadas as vidas em todos os outros planos. Enquanto tiver essa visão, você terá forças para seguir. Com a luz que você já conseguiu recuperar, você irá iluminando todos os caminhos por onde passa
iluminando várias pessoas, amigos, inimigos. Nós não vamos ficar te consolando, porque você não é tão frágil que mereça esse consolo. Nós só estamos te dando este repouso para você tomar o seu caminho um pouco mais confortável. Acho que é retomar o seu caminho, deve ser. Nós te amamos muito e estamos atentos a tudo que te acontece. Estamos esperando que você passe por estes momentos difíceis para você, para logo, em seguida, derramarmos sobre você muita luz que você irradiará, por sua vez. Que você irradiará, por sua vez, numa grande extensão, curando com a vibração da sua alma iluminada. Não espere nunca o reconhecimento de ninguém. Saiba somente, conscientemente, quem você é. Não lute contra nunca. Só ame. E ame. E ame. E a onda do amor, e a onda do teu amor será tua arma. Só ame. Não se esqueça. Só ame. A ver? Às vezes pode parecer difícil, impossível até, mas você sabe que não é. Não permita nunca mais que as sombras encubram a tua luz, que tuas vaidades sejam maiores que o teu amor. E você parará de sofrer com esta intensidade. Respire fundo. A luz que está à sua volta, que é a sua própria. Lembre-se sempre que você já soube como era tudo isso. Vai ter só que se relembrar. Vai ser mais fácil que se tivesse que aprender do zero. Vá, seja o seu caminho. Nós estaremos olhando por vocês, com amor, cuidando. Confiem, todos vocês, confiem. Que lindo! Lindo. Isso foi em uma sessão que te falaram toda essa mensagem? Uau! Ué, eu levei, o quê? 10 minutos? Falaram, e a Zezé que foi lá, ela escreveu tudo, demorou 10 minutos. Muito bom. Era uma mensagem para mim e para todos, né? Porque no final ele termina falando no plural, confiem. E outra coisa que eu achei muito importante também é que eles não só me consolam, eles me dão uma bronca, eles me dão um pito, eles ficam me dizendo, olha, não seja vaidosa, não seja orgulhosa, perdoe, né? Falam dos meus defeitos também. Eu melhorei um pouquinho, viu, gente? Isso foi há muitos anos atrás. Ai, Preciosa, preciosa. obrigada, Sussu. Tô bem, Qué Su. qué bueno, Sonia, escucharte contar todas estas cosas porque creo que va a haber mucha gente que se va a sentir muy acompañada, ¿no? Muy identificada con
con todos esos procesos y esas cosas que te fueron pasando. Yo recuerdo en una sesión contigo haciendo un psicodrama, cuando hicimos una regresión al vientre de mi mamá, que yo logré a través de eso también resolver muchas cosas con ella, y descubrir cuáles eran esas sensaciones, no visiones ni nada, pero sensaciones que tenía corporalmente que sabía que eran del vientre de mamá, ¿no? Y después entender muchas, te escuchaba y rememoraba cosas que recuerdo, bueno, particularmente de una vida pasada muy, muy fuerte, que haber vivido en Irlanda, y que de hecho toda mi vida fue como marcada por esa sensación, y cuando llegué a Irlanda, recuerdo haberle dicho a mi prima que viajaba conmigo, llegué a casa. Wow. Y realmente es así. Y extraño como si fuera mi casa. Y las cosas que me pasaron en ese viaje fueron mágicas, porque sabía que tenía que ir, y reconocer un montón de lugares donde yo sentía que necesitaba estar. Fue muy fuerte. La verdad que escucharte contar todo lo que te pasó es como que me hace a mí primero sentirme más tranquila, saber que no soy la única. Y por otro lado, reconocerme en un montón de cosas que fuiste diciendo, ¿no? Que es maravilloso. Así que bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias por compartir también vos. Tudo bem, Sônia. É, sim, fala. Ah, pode falar. Eu ia contar para vocês que eu pensei muito antes de fazer esse relato, porque eu tive algumas opiniões contrárias. Sônia, cuidado, não se exponha tanto. Você é terapeuta, os terapeutas têm que ter uma vida mais privada. E eu ponderei, porque as pessoas que me falaram isso me amam muito, estavam me cuidando, né? Mas eu fui, como eu estava contando para o Dani mais cedo um pouquinho, eu fui nos registros que a minha terapeuta maravilhosa fez, que eu tenho todos os manuscritos dela, né? E quando eu li todas as sessões que eu fiz e vi todas as mensagens maravilhosas que tinham me passado, eu falei, não, eu não posso guardar isto para mim. Eu tenho que contar pelo menos as coisas mais importantes de todas essas que os mestres me passaram. Eu tenho que passar essa mensagem. Não posso ficar com elas guardadas numa caixinha, né? E foi aí que eu resolvi, então, definitivamente, vir aqui. Obrigada, Dani. Muchas gracias, porque hermoso, hermosísimo escucharte y que lo compartas. Gracias. Obrigada, Sandrinha, por estar acá também. Sim, eu estava aqui pensando, Sônia, quero te agradecer novamente. Eu sei que é um gesto de alguma maneira de coragem, né? Vir aqui, dar o teu depoimento. Teus familiares, as pessoas que te amam, têm uma certa razão, né? De esboçarem essa preocupação, em relação a você, né? Agora, eu fico pensando que
Mesmo uma pessoa cética, um ateu que esteja nos assistindo, se ele tiver sensibilidade, ele vai extrair a mesma sabedoria que um crente em vidas passadas teria, porque sejam sonhos, fantasias ou memórias, né, de coisas que efetivamente aconteceram, tudo que você traz é verídico do ponto de vista humano, né? Então, me parece que a mensagem que você traz, ela transcende o tempo e o espaço. É uma mensagem humanista, Atemporal. É atemporal. atemporal, né? Atemporal de modo que você pode ter sido tuareg, irlandesa, escrava, brasileira, né? Enfim, mas justamente porque é uma sabedoria, a sabedoria do amor, ela perpassa o tempo e o espaço. Então, aqueles que simplesmente têm uma licença poética de te escutar e extrair, né, a poesia daquilo que você nos traz hoje, essa pessoa já vai sair enriquecida. Então, essa discussão ela sobre ciência, pseudociência, se o que você diz é factual ou não é factual, no fundo é algo que dentro da natureza do que você traz não tem destaque, né? Não Porque o tem que muita importância, né? tem muita importância, né? Não estou dizendo que não aconteceu, só estou levantando, dizendo que Sim, sim. a tua fala ela atinge a todos, né? De alguma maneira, ela é uma fala que tem uma profundidade universalista, né? Nesse sentido. É transcultural, né? É Claro. transantropológica, né? É o xamã que vira um empresário, é, é o nômade do deserto que vira uma psicóloga, que vai para a Argentina, né? Quer dizer, esse caráter, vamos dizer assim, do ser humano, Transpessoal. pessoal, Transpessoal, né? ser humano. Exatamente. Transpessoal. É Exato. verdade. E uma coisa interessante, né, que eu pensei muito quando eu li todas essas, quando eu reli, né, essas histórias minhas próprias, é que eu confirmo, através das mensagens todas que eu fui recebendo nessas experiências, que as nossas almas vêm mesmo ao planeta Terra para trazer o amor ao planeta, né? Através, porque esse planeta é um planeta de muitos desafios, muitas dores, muitos obstáculos, e é muito difícil você plantar o amor no meio de tantos obstáculos, né? A nossa reação espontânea é irritação, impaciência, raiva, revide, etc, etc, né? Por isso que eu digo que faz muitos anos que isso aconteceu comigo. Hoje eu estou um pouquinho mais pacífica, porque eu era uma guerreira aqui na Terra. Eu brigava, né? E eu fui aprendendo que a gente está aqui para ir instalando esse amor no nosso coração e poder irradiá-lo através dos nossos atos, palavras, ações, né? Gestos. Instalar isso aqui, né? Não sei que outra oportunidade nós teremos. Pelo que eu sei, nós não vamos mais voltar aqui para a Terra. Vamos ver, né? Para onde iremos. Muito bem, acho que é um bom momento da gente encerrar por aqui, né, pessoal? Acho que fechamos aí com essas belas palavras, né? Deu para trazer bastante coisa e as explicações elas também não dão conta dessa profundidade poética daquilo que você traz, que é muito mais algo da ordem do sentir do que da razão, né? Ou da compreensão, né? Acho que esse é um dos Exato.
Quem traz, não é que você traz. Exatamente. Muito obrigada, Daniel. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Eu adorei vocês. Gracias, gracias, gracias. Tengo el corazón calentito. Un Gracias. placer. Gracias Que a se repita. repito, sí. Una parte. Sim, queremos mais. Sí, queremos más. Oh, Ahora tenés Você que fala revelar muito todos los bem, mãe. archivos. Ela fala muito bem, nos entreteve aqui 1h30, a gente assim, ouvindo. Hein, mãe? Sí. Aparte cuenta Obrigada. lindo, habla lindo, cuenta lindo, no se Sim. engancha. Tchau, Muito meninas. lindo. Gracias. gracias. Gracias, Daniel, también. Pelo seu Tchau, relato. Elton. Gracias a todos por la presencia. Obrigada. Gracias a vos también.